Vamos então atualizar os principais destaques de hoje, desta segunda-feira. Começando então pelo destaque de César Cavalcante, o governo anuncia as novas medidas contra a crise. Diga, César. Essas medidas, são 5, devem ser implementadas até o fim do mês de maio, com o objetivo de gerar R$1,5 bilhão em receita durante o curto prazo. De acordo com a Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, a implantação foi acelerada devido à demora na aprovação do Plano de Recuperação Fiscal no Congresso Nacional. Ainda segundo a pasta, as ações integram o termo de compromisso assinado entre o Estado e o governo federal. As medidas em curso incluem licitação da folha de pagamento, suspensão de créditos de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, além da antecipação de pagamento de tributos e licitação de linhas de ônibus intermunicipais. Agora 8h05, PMs do caso Duda são indiciados pelo Ministério Público. Renan Schwint. O Ministério Público do Rio denunciou a dupla de policiais militares flagrada em um vídeo executando 2 suspeitos em frente à escola em que a estudante Maria Eduarda morreu vítima de bala perdida em Acari, na Zona Norte. Fábio de Barros Dias e Davi Gomes foram denunciados pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar ou se assume o risco do ato. Apesar disto, a promotoria não considerou necessária a manutenção da prisão preventiva dos 2, mas pediu a transferência dos agentes para outro batalhão, onde deverão cumprir funções administrativas. E a Prefeitura do Rio anunciou que vai recorrer da decisão da Justiça que determinou o leilão do terreno onde funciona o atual Planetário do Rio. Luana Bernardes. Cedido desde a década de 80 à Prefeitura do Rio, o terreno do Planetário da Gávea, na zona sul da cidade, vai a leilão nesta terça-feira. O leilão ocorre por causa de dívidas trabalhistas da Companhia Estadual de Habitação, que é proprietária do terreno. Por enquanto, o funcionamento do planetário segue normal. E nos destaques nacionais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que o desemprego vai voltar a crescer caso a reforma da Previdência não seja aprovada. Em evento em Brasília, ele destacou a urgência do tema e disse que a taxa de juros e os recursos para financiamentos e investimentos podem ser afetados caso os parlamentares rejeitem a iniciativa. Amanhã, o relator da proposta, o deputado Arthur Maia, vai apresentar ao Congresso o parecer dele sobre o tema, que deve trazer mudanças em relação ao texto original. 8h06, vamos falar do trânsito. Seu caminho. (996236060). Fala, Larissa Fontes. Pedro, tem a participação da nossa ouvinte Elisa Rodrigues aqui pelo WhatsApp. Ela fala da Grajaú Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, com lentidão em toda a extensão da via. Vamos ao Centro de Operações da Prefeitura, Natália Rodrigues. Olha, Maíra, falar da Avenida Brasil agora, que apresenta trânsito bem lento em direção à zona oeste da cidade. Nesse momento, dificuldades para quem passa no trecho de Benfica até Manguinhos e depois de Ramos até Guadalupe, na verdade em Ramos, e depois de Guadalupe até Realengo. Isso por conta da movimentação de veículos. Falando da Brasil, a gente lembra que desde sábado a pista central em direção à zona oeste da cidade foi fechada para dar continuidade às obras do BRT Transbrasil. Por isso, a pista em direção ao centro da cidade, a pista central em direção ao centro da cidade, entre as passarelas 12 e 14, ali no trecho de Ramos, estão funcionando em mão dupla. Por isso, por lá a movimentação acaba sendo um pouco mais lenta. Quem puder evitar passar por essa região, melhor opção agora. A linha vermelha, que é uma melhor alternativa para o nosso ouvinte, ela tem movimentação intensa nos 2 sentidos. Agora, quem segue em direção à Baixada Fluminense vai encontrando bastante dificuldades ali no trecho próximo à Ilha do Governador e no acesso à rodovia Presidente Dutra. No sentido centro, as condições são melhores agora, o motorista não vai perdendo tempo. E voltando a falar rapidinho da zona sul da cidade, quem segue pelo túnel Rebouças encontra dificuldades nos 2 sentidos. Desde o início da tarde de hoje a gente falava de problemas ali no Rebouças. Não há acidentes, pelo menos não por enquanto, mais o trecho de passagem, tanto no elevado quanto nas 2 galerias do túnel, vai apresentando retenções. Então, Santa Bárbara acaba sendo a melhor alternativa. Maíra. Band News. Tempo.
Agora vamos saber como é que vai ficar o tempo. Deu uma virada no tempo aqui no Rio de Janeiro. Hoje de manhã o dia amanheceu bonito, sol brilhando forte, mas depois, olha, o tempo fechou legal. Pelo menos aqui em Botafogo já choveu, agora já melhorou. Será que vai continuar, hein? Laura Ferreira conta pra gente. Oi, Maíra, boa noite. Céu carregado, chuva em alguns pontos. A gente está com uma variação de nebulosidade grande, principalmente no centro-sul do Rio, por conta da passagem de uma frente fria. Ela já influencia o estado do Rio de Janeiro, já chove em algumas áreas, mas em outras a gente tem ainda uns períodos de melhoria, porque não é uma frente fria, sabe aquela organizada, que vem com aquele aglomerado de nuvens, cai o mundo. A gente não tem essa situação, já é uma frente fria mais fraca, se a gente comparar com os últimos 2 dias, né, quando ela passou pelo sul do país. Agora ela já está mais enfraquecida, mas ainda deixa o tempo instável, quer dizer, o céu fica carregado, a gente tem uma temperatura mais baixa, inclusive na próxima madrugada, a mínima prevista no Rio deve ficar em torno dos 20 graus, amanhã a máxima uns 27, quer dizer, não sobe muito, mas aí na quarta-feira já começa de novo a temperatura a entrar em elevação. Então uma frente fria que passa rápido, a massa de ar polar que vem com ela também, ela não consegue segurar a temperatura muito baixa por muito tempo, né? Ela já começa a perder força e os termômetros sobem. Vamos ter outra frente fria logo no início da semana que vem. Vamos ver se ela não vai atrapalhar o domingo. Tem aí mais um feriado, né? E por enquanto feriado de sol e calor no Rio de Janeiro. Band News, divirta-se. E já tem participação dos nossos ouvintes. Hoje a gente quer saber que encontros inusitados já aconteceram na sua vida, ou então quais você gostaria que acontecesse, né? Por exemplo, já tem ouvinte que teve um encontro inusitado, mas também chique, né, Larissa? Com certeza, Maíra. O nosso ouvinte Nicolas Critzinelli disse que o melhor encontro, uma pessoa inusitada, assim, diferente do convívio diário, foi o Arnold Schwarzenegger. Ele ficou trabalhando com ele durante 3 dias, fazendo a segurança, dirigindo para ele. E ele falou do pior encontro também, Maíra. A cantora Katy Perry disse que não falava muito com os fãs, não era muito simpática. Olha, eu tô decepcionada. Nossa, pois é. Mas às vezes é um momento, né? Às vezes é um momento, a pessoa não tá bem, não acordou bem num dia. Tô defendendo a Katy Perry que não, mas pode ser, né? Não sei. Agora, eu achei curioso o encontro de sobrenomes do nosso ouvinte, que a gente sempre se enrola para falar no ar. O Nicolas Critzinelli com o Arnold Schwarzenegger. Caramba, é verdade. Maravilhoso. Um Escreva abraço pra gente. Nicolas. Manda sua participação por aqui. Agora, 8h11, a gente já volta. Sua escola de samba muda de carnavalesco toda hora, mas continua sendo a sua escola. moleque! A sua rádio de notícias vai mudar de dial, mas vai continuar sendo a sua rádio. Sua Band News FM agora é 90.3. Sintonize! O Livres é um movimento que se constrói a partir do PSL, em cima da transparência e da democracia participativa. Estamos desenvolvendo uma plataforma digital onde os filiados decidem os rumos do partido, onde você escolhe as lideranças, opina sobre projetos de lei e até mesmo indica como os recursos de campanha devem ser alocados. PSE 17. Segurança! Cheque! Resistência! Cheque! Conforto! Cheque! Potência! Agora sim! Potência! Check! A Iveco pensa em todos os detalhes na hora de produzir os caminhões e ônibus para você. E você ainda conta com uma ampla rede de concessionárias em todo o país. Iveco, carregada de potência. Faça revisões em seu veículo regularmente. Agora é informação comercial. Leia no jornal O Fluminense. Moradores de condomínio em Itaipu ficam reféns de criminosos por quase 2 horas. Viradouro anuncia mudanças na equipe e já conta com o enredo para o Carnaval 2018. Sambista niteroiense Henrique Garcia faz a apresentação no Teatro Municipal. Nos esportes, o início da preparação dos 4 grandes clubes do Rio para a semifinal do estadual. Confira também os destaques do Flu Online. Acesse ofluminense.com.br. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história.
Está na linha conosco o ator Cássio Scapim, em cartaz com a peça Histeria, que marca o encontro inusitado entre Freud e Dalí. Boa noite, Cássio. Obrigada por atender ao nosso convite. Boa noite, Maíra. Boa noite, Pedro. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Ótimo. Melhor agora em bater esse papo gostoso aqui sobre essa peça que vai ficar até o dia 30 de abril no Teatro Sesc Ginástico. Isso. Queria primeiro perguntar para você como é que esse encontro, né? Porque como o próprio nome da peça já conta, histeria, é isso que resume esse encontro entre Freud e Dalí? É mais ou menos isso, É uma comédia de um inglês muito doido chamado Terry Johnson, com direção do Jô Soares. E, na verdade, essa história ela se passa no momento em que o Freud, no fim da sua vida, apesar do que eu vou contar aqui, é uma comédia. Ele toma uma dose de morfina para terminar a sua pena, o seu sofrimento, porque ele tinha um câncer terminal, um câncer irreversível, e ele pede para o seu médico lhe aplicar uma dose de morfina. E na mente do Freud ele faz uma revisitação das coisas do seu passado. Histeria porque ele trata do primeiro caso de histeria. Então a filha da primeira paciente de histeria vem tirar uma satisfação com Freud, mas só que ele não sabe quem é esta pessoa, acha que é uma paciente, e também recebe a visita do Salvador Dalí, porque o Freud foi, na verdade, um dos padroeiros, um patrono do surrealismo, por causa de um livro que o Freud escreveu, que foi muito importante na época, que foi o fundamento do surrealismo. Então, o Salvador Dalí vai ali encontrar o Freud para ter essa discussão, que é a interpretação dos sonhos, o nome desse livro. E o surrealismo, o movimento surrealista, ele se baseia, na verdade, da materialização dos sonhos numa obra de arte, né? Então ele vai ter esse embate. E tudo isso acontece com um ritmo de comédia frenética. A gente a festa é bem divertida. Legal. Esse encontro histórico, ele realmente ocorreu, Cássio? Ele ocorreu, sim. Inclusive, ele foi mediado pelo Stefan Zweig, que acabou morrendo no Brasil, estranhamente, que era amigo dos dois, que era amigo do Freud e amigo do Dalí. Aconteceu, mas foi de uma maneira muito fugaz. Não sei como deve ter sido esse encontro, porque um não falava o idioma do outro e os dois não falavam inglês. Então eu não sei como deve ter sido esse encontro. Eles tiveram um almoço, né, onde eles se encontraram, onde eles foram apresentados, mas era muito importante. O Dalí sempre foi uma figura muito midiática. Ele foi um dos primeiros, acho que o primeiro raciocínio que se voltou com uma figura de mídia, aonde ele mesmo era o seu produto, né, foi o Salvador Dalí. E ele queria esse encontro com Freud, porque para ele era muito importante midiaticamente falando, né? Então ele foi um cara do surrealismo que teve um encontro, esse encontro com Freud, né? Porque o Dalí era muito, muito doido, muito confuso. E tanto que ele transformou-se num produto que ele não se tratava nunca na primeira pessoa, né? Ele sempre se tratava ele, Dalí. Dalí não vai, Dalí não quer, Dalí não faz. Ele nunca se tratava na primeira pessoa. E o próprio Dalí, ele era uma figura, como você falou, midiática, mas também, de certa forma, ele às vezes é retratado até em alguns filmes de forma um pouco meio caricatura, né? Era um personagem muito intenso, ele era uma talvez. Caricatura, ele era quase uma caricatura dele mesmo. Né? Ele se mostrava desse jeito. Os próprios filmes que o Dalí fazia sobre si mesmo, ele se mostra desse jeito. Ele era uma figura, ele era uma máscara, né? Ele era uma figura muito teatral. E esse foi um dos problemas que eu tive para resolver no espetáculo, como retratar esta pessoa que eu brinco, que já era espetaculosa, porque o Dalí era um ser espetaculoso, como retratar
esta pessoa de uma maneira também teatral no teatro, né? Como é que a gente conseguiria fazer esse degrau, né? Endossar mais essa figura. E esse foi um pouquinho ali o meu problema particular como ator para resolver junto com o Jô, que teve uma direção brilhante nesse espetáculo. É exatamente sobre isso que eu ia encaminhar a minha pergunta. Como é que é trabalhar ao lado de Jô Soares, ser dirigido? Você falou que tinha esse problema, mas eu acredito que o Jô te ajudou a resolver esse problema. Com né? certeza, o Jô é uma delícia. Eu sou um afortunado, assim, porque eu tive a sorte de trabalhar 2 vezes com o Jô. Fiz um espetáculo que eu produzia, que chamava O Libertino, que era sobre o Diderot, que era uma visitação sobre as questões morais e sexuais do Diderot, e agora essa histeria que ele me convidou para fazer. E é uma delícia trabalhar com o Jô. Além de ser um homem cultíssimo, um excelente diretor, ele consegue te dar o caminho das pedras e consegue te indicar o que é bom para o espetáculo com uma mão muito leve, né, sem te forçar nada, te dando uma liberdade como artista. Isso é muito importante. E sem dizer que o Jô sabe tudo sobre comédia, né? Sobre tempo cômico. Então é muito prazeroso trabalhar com o Jô. É sempre não vou dizer que é uma escola, porque o Jô já passou a ser amigo. Tenho, além de uma admiração profunda que eu tenho pelo Jô, eu tenho um carinho, uma pessoa que eu amo. Assim, então é muito difícil para mim falar imparcialmente sobre o Jô, mas é uma delícia. A gente tem um elenco também maravilhoso. O Norival Riso, Érica Montanheiro, o Milton Levi. E como eu estou fazendo novela, eventualmente o Rubens Caribé faz o Dali. Ele é meio stand-in do espetáculo, porque às vezes eu não consigo, por causa do horário do teatro, que é 19h, ali no centro da cidade, e eu estou gravando novela na Record, que é bem longe, e às vezes eu não consigo chegar a tempo, infelizmente. E o Rubens Caribé, ele assume o Dali nessa temporada no Rio de Janeiro. O Norival Riso que está interpretando justamente o Freud, né? Isso, Norival que acredito Riso. Que seja o ator que você mais contracene aí, né? Sim, ele e a Érica Montanheiro, que faz a Jéssica, que é a filha da primeira paciente de histeria do Freud, que vai ter um grande embate, na verdade, com Freud, sobre todo o processo da mãe, que o Freud acerta o diagnóstico, mas ele não acerta o tratamento. Né? Então ela vai ter este embate a partir de um diário. Né? E esses 3 personagens, eles se degladiam um pouco em cena. É um encontro. É uma comédia de costumes, é uma comédia é quase um vaudeville, esse espetáculo, mais do que uma comédia de costumes. E como você falou, ele tem esse encontro, ele realmente aconteceu, mas ele tem muito dessa ficção, né? Como é que está sendo, você falou um pouco dessa direção do Jô, como é que foi essa montagem para vocês de criar em cima de um personagem real, mas muito em cima de algo que não aconteceu, né? Dessa imaginação desse encontro. Isso já está proposto um pouco no texto. Né? O texto ele já direciona para isso. O autor não se preocupa em fazer um texto com um cunho, digamos assim, biográfico-histórico, ou histórico-biográfico, que é mais correto. Né? Histórico-biográfico não tem exatidão de dados científicos, nem de dados da realidade, nem de dados da vida do Freud. Isso é temperado. O que se abre, a discussão, na verdade, é este momento onde um ser humano, Freud, ele passa e e revisita a sua vida. Só que revisitar a vida do Freud é muito bacana, muito complexo. Uma pessoa que tinha muita coisa para ser revisitada. Né? E a gente nunca vai imaginar que o Freud teria questões pendentes. Né?
E é isso que é o divertido do espetáculo, essa fragilidade que a gente tem quando vê o Freud e esse lado cômico que o autor imprime para esse personagem. Que legal, a gente está batendo um papo com o ator Cássio Scapim, ele que interpreta Salvador Dalí na peça Histeria, no encontro inusitado com o Freud, interpretado por Norival Riso. A peça fica em cartaz até o dia 30 de abril no Teatro Sesc Ginástico, que fica na Avenida Graça Aranha, número 187, no centro do Rio de Janeiro. Os ingressos variam de R$ 6,00 a R$ 25,00. O espetáculo está em cartaz de quinta a sábado, às 7 horas da noite. De quinta a domingo. Isso, de quinta a sábado, às 7 da noite, e no domingo, às 6 horas da noite. O horário muda aí, de acordo com o dia. Cássio, para a gente ir caminhando para o final do nosso bate-papo, é um texto divertidíssimo, é um texto que fala sobre dois personagens que marcaram a época em suas respectivas linhas, né? O Freud na psicanálise e o Salvador Dalí na arte. De tudo que você está vivendo com esse personagem, de tudo que você está vivendo contracenando com Freud, né? O que você está levando disso? O que você está levando para a tua vida? Olha, eu acho que o que eu tiro para mim do espetáculo, a gente tem este benefício desta nossa profissão, né? Que é ser ator. Que a gente sempre, querendo ou não, você acaba aprendendo alguma coisa com os nossos personagens, com as nossas histórias, por mais frugal que essa história que você esteja contando, ela seja, você acaba tirando algum benefício para isso, deste trabalho. E eu acredito que o que me deu esse espetáculo é que você tem que resolver, você não deve deixar o tempo passar para resolver as suas questões. As suas questões pessoais, as suas questões íntimas, as suas dúvidas, e que não se tenha arrependimento das suas atitudes. Eu acho que é isso o que, no final do espetáculo, numa reflexão do Freud que ele faz, eu acho que é essa mensagem que fica para o público e também para nós atores. Que legal, isso me fez lembrar aquele quadro do Salvador Dalí, se eu não me engano, é a persistência da memória, que é exatamente aquele relógio derretendo. Enfim, essa tua fala... O relógio é o camembert do tempo e espaço. Que legal. Essa tua fala, esse teu final aí me fez lembrar desse quadro, que é exatamente esse processo aí da gente não perder esse tempo. Pra gente também, ainda tem um tempinho aí, Cássio, eu queria que você falasse sobre, a gente já falou sobre a direção do Jô Soares, o texto, esse texto é do próprio Jô? Como é que foi esse texto? Não, esse texto é de um inglês chamado Terry Johnson. Ele foi montado, o Jô viu essa montagem, agora com medo de mentir, de errar, se não me engano, se foi em 87 ou 89, não sei porque, um desses dois números ímpares. Foi em 87 ou 89 que ele viu esse texto em Londres. E ele se apaixonou pelo texto e resolveu, guardou ele muito tempo e resolveu montar no Brasil. Né? Mas este tem uma tradução do Jô, não existe uma adaptação, mas como o Jô é um excelente tradutor, ele coloca dentro de um humor não tão britânico, né, não tão inglês, um humor acessível para a gente. Mas o texto é deste britânico chamado Terry Johnson. Tá certo. Agradeço muito pela tua participação aqui. Cássio Scapim conversou conosco hoje para falar justamente da peça Histeria, até o dia 30 de abril, para os nossos ouvintes que quiserem assistir no Teatro Sesc Ginástico, no centro do Rio. Ele
e grande elenco participando dessa peça bacana que a gente ouviu agora. Um pouquinho, mas tem muito mais para ver. Muito mais para você ver. Obrigada, Cássia, viu? Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite, um beijo para vocês e para o seu público. Grande beijo, até a próxima. Quem tiver interesse, lembrando que a gente falou aqui um pouco serviço, né? Ingressos de 6 a R$25, de quinta a sábado, 7 da noite, domingo, às 6 horas da noite. Agora, 8h29, vamos falar sobre literatura. Vamos lá. Literatura, na Band News FM, com Luana Bernardes. O mundo agora é estável. As pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte. Vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice, não se acham sobrecarregadas de pai e mãe, não têm esposas, nem filhos, nem amantes por quem possam sofrer paixões violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. Esse é um trecho do livro Admirável Mundo Novo, clássico romance distópico escrito pelo inglês Aldous Huxley e publicado em 1932. O livro é perturbador e genial. A história é sobre um mundo em que os seres humanos não nascem, eles são criados em laboratório de acordo com a função que vão exercer. Ao longo da vida, são condicionados a serem felizes onde estão. Todo esse mundo foi criado pelo escritor no início do século passado. O livro parece estar muito à frente de sua época e superou todas as minhas expectativas para um livro escrito na década de 30. Confesso aqui minha preferência pela distopia 1984, de George Orwell, mas Admirável Mundo Novo consegue ser tão inquietante quanto. Você também pode acompanhar a coluna de literatura no site bandnewsfmrio.com.br. Queremos ser livres para ser donos do nosso corpo, do nosso dinheiro, da nossa consciência. O Livres entende que o Brasil precisa de liberdade para crescer e de oportunidade para que cada um de nós também cresça junto. O Livres nasce a partir de uma visão diferente de Brasil. Já tem muita legenda por aí que de trabalhador só tem um nome. Nós somos o Livres, um partido de batalhadores. Livres, a renovação do Partido Social Liberal. PSL 17. Publicidade também é conteúdo. O que acha de emitir sua passagem e se preocupar em juntar as milhas só depois? Com o Viagem Fácil, produto exclusivo da Smiles, você garante sua passagem mesmo sem ter milhas suficientes. Mais fácil? Impossível! Se você ainda não é cliente Smiles, acesse smiles.com.br e venha experimentar essa exclusividade. É mais fácil viajar com a Smiles. Economizar até 20% em telefonia está nas suas mãos. Faça as contas e traga sua empresa para a Nextel. Economia, qualidade e a velocidade 4G que você precisa. Tudo isso com a melhor operadora de telefonia móvel do Brasil. Acesse nextel.com.br/sua empresa para agendar uma visita com um de nossos consultores ou ligue 1050. Estamos de volta com as informações aqui do Rio de Janeiro, mais um resumo das informações de hoje. Hoje foi o primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe aqui no Rio de Janeiro. As informações são da Francine Augusto. Ao contrário do que aconteceu com a imunização contra a febre amarela, o movimento foi reduzido no primeiro dia da campanha nacional de vacinação contra a gripe nas unidades de saúde do Rio. Idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses até 4 anos, gestantes, funcionários do sistema prisional e indígenas precisam ser imunizados. A campanha acontece até o dia 26 de maio, sendo que no próximo dia 13 será a mobilização nacional. Em Niterói, na região metropolitana, a prefeitura montou um esquema especial. Até o dia 20 de abril, a vacinação acontece apenas para os trabalhadores da área da saúde. A justiça ouve amanhã os acusados de matar o embaixador grego Kyriakos Amiridis. A esposa do embaixador, François
de Souza Oliveira, o soldado da PM Sérgio Gomes e o sobrinho Eduardo Moreira foram denunciados por suspeita do assassinato do diplomata. Ainda de acordo com a denúncia, o trio teria tramado o crime com o intuito de ficar com os bens e também a pensão de Quiriacos. Os três confessaram o crime em dezembro do ano passado e aguardam o julgamento em regime fechado. No destaque nacional, o Banco Central informa que o índice de atividade econômica do país, considerado uma prévia do PIB, fechou fevereiro com crescimento de 1,3% na comparação com o mês anterior. É o segundo mês seguido de crescimento, fato comemorado pelo presidente Michel Temer. Mas na comparação com fevereiro de 2016, houve queda de 0,7%. Band News, divirta-se. 8h35, queremos saber de você que encontros inusitados já aconteceram na sua vida. A gente estava falando do encontro inusitado entre Salvador Dalí e Freud, um encontro que, como o Cássio Escapim, foi bem rapidinho. Também tem um encontro, César Cavalcante, entre o Salvador Dalí e o Luiz Buñuel. Esse encontro gerou um filme, que foi o primeiro filme que tem um corte. O Cão Andaluz. Isso, Um Cão Andaluz, de 1929. Esse foi o primeiro filme do surrealismo e que impulsionou o surrealismo na França e também na Espanha, já que o Luiz Buñuel é espanhol. Você está aqui fazendo o que, César Cavalcante? Eu tô aqui para contar a mensagem do Carlos de Santa Teresa. Ele ligou aqui no 2542-2132. Estava indo acompanhar Doces Bárbaros, né? A apresentação de Caetano, Gal e tudo mais. E daí ele parou o carro lá na Lagoa e achou o Guilherme Araújo, um produtor musical muito famoso. Isso foi no ano de 2007, né? No mesmo ano, o Guilherme, ele faleceu, né? Já estava bem velhinho também. E daí ele disse que foi um encontro inusitado. Outro foi ter visto o João Gilberto no Teatro Municipal. O João Gilberto é um encontro muito inusitado e raro, viu? É verdade. Hoje em dia nem shows, né? Não consegue encontrar. Não sai de casa. E nem mora no Brasil, né? Acho que ele tá morando em Nova York. Ninguém sabe, né? Quem sabe do João Gilberto? É mais ou menos como o Belchior. É mais difícil, é só mais difícil encontrar o Belchior, realmente. Agora, 8h36, tem participação dos nossos ouvintes também pelo nosso WhatsApp. Fala, Larissa. Não, peraí, Larissa. Ela tem que abrir o teu microfone, Larissa. Agora sim. Por aqui tem a participação do ouvinte Aloísio. Ele disse que o encontro inusitado dele foi em uma noite em Copacabana. Ele é taxista, estava passando, aí fizeram sinal e só depois de um tempo, dentro do táxi dele, ele percebeu que era Chico Buarque de Holanda. Uau, que maravilha, hein? Os encontros inusitados são encontros com famosos aqui no Band News FM. É verdade. Tá certo. E tem mensagem dos nossos ouvintes também, mas para falar da mudança do dial, não é isso, Larissa? Tem ouvinte que já mudou para 90.3. Está dando exemplo aqui, né? Isso mesmo. Tem o ouvinte Anderson aqui que mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Aqui é Anderson e José Carlos, pai e filho. Opa. Nós já estamos sintonizados na nova 90.3 Band News FM. É isso aí, Anderson. E qual o nome? Adriano. O filho dele. Põe aí de novo pra gente ouvir. De novo, então. Peraí. Aqui é Anderson e José Carlos. José Carlos. Tá aí, Anderson e José Carlos. Filho. Um abraço para os dois. Pai e filho ouvindo a Band News FM juntos. E nosso ouvinte Adriana também mandou recado. Boa noite, Band News. Já sintonizei, foi muito fácil, viu? Agora eu tô ouvindo vocês no 90.3. Boa noite, meu nome é Adriana, falo aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para Adriana e também para todos os nossos ouvintes que estão mandando mensagens para a gente. Um abraço para todo mundo também no nosso Facebook. O Paulo Andrade mandou mensagem para a gente, falou assim, pensei aqui no nosso encontro inusitado, mas não tive nenhum. Então, tá bom, tá certo, Paulo. É isso aí, 8h38, a gente já volta, a gente vai falar de futebol. Coloquei Claro na minha distribuidora de bebidas e também contratei Net Empresas. Ganhei o dobro de internet no meu smartphone. Tenho internet de alta velocidade, minutos e torpedos à vontade. Agora, com tudo isso, virei um gigante do ramo.
Vem pra Claro, aqui sua empresa tem as melhores soluções. Acesse claro.com.br/PME e receba a visita de um consultor Claro. Leia no jornal O Fluminense. Moradores de condomínio Itaipu ficam reféns de criminosos por quase 2 horas. Viradouro anuncia mudanças na equipe e já conta com o enredo para o Carnaval 2018. Sambista niteroiense Henrique Garcia faz a apresentação no Teatro Municipal. Nos esportes, o início da preparação dos 4 grandes clubes do Rio para a semifinal do estadual. Confira também os destaques do Flu Online, acesse ofluminense.com.br. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Se cruzar o grito, gol. Bora na área, Futebol. Oferecimento NET, vem conquistar gigante. Assine NET Empresas e Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. A notícia do momento é que a partida entre Fluminense e a equipe do Vasco da Gama, sábado às 7 horas da noite, vai ser no Maracanã. O resto eu conto no Band News da área daqui a pouquinho, às 9 da noite. É isso. Um beijo pra todo mundo. A gente volta amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Larissa não Tchau, quer deixar. tchau, Maíra. 8h39. Você ouviu Jornal Band News Rio, 3ª edição.